Boa noite, gente. Acredito que estamos online. Temos várias pessoas já que nós conhecemos aqui comentando, dando boa noite. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as abelhas e os agrotóxicos e as doenças das abelhas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a saúde das abelhas. A gente pretende discutir alguns pontos, não só falar quais são as doenças, quais são os agrotóxicos que influenciam as abelhas, mas fazer uma discussão mais geral também sobre o assunto, que envolva ações que a gente pode fazer para ajudar as abelhas. Então, eu vou começar me apresentando, enquanto o pessoal vai chegando, e aí depois, que a gente sempre tem gente nova, né? Espero que sempre tenha gente nova que não me conheça, e depois eu passo a palavra para as meninas. Então, a gente tem uma live aqui só de mulheres, uma live totalmente feminina e feminista. Então, eu sou a Patrícia, que fundou essa página Louca das Abelhas, tanto aqui quanto no Instagram. Vou tentar que a próxima seja no YouTube, assim mais gente possa ter acesso, porque tem muita gente que não tem Facebook que me pergunta se consegue assistir, eu não sei. Eu não procurei para saber, mas vamos ver, né? Talvez o YouTube seja mais fácil, então. Então, eu sou bióloga, eu fiz mestrado em ecologia e doutorado em entomologia, que é o estudo dos insetos. Fiz toda essa indiada aí na USP. Trabalho com abelhas desde 2002, então fez 18 anos esse ano. Quase, daqui a pouco vai ter mais tempo da minha vida que eu trabalho com abelhas do que vivo sem as abelhas. Eu tenho estudado vários assuntos sobre as abelhas. Nunca estudei nada com agrotóxico, mas já deu um pulinho nas doenças. E minha linha principal de pesquisa, na verdade, é polinização de culturas agrícolas, principalmente utilizando as abelhas. E a influência da diversidade, então, de polinizadores na produção agrícola. Então, hoje eu convidei essas 4 amigas para falar um pouquinho sobre o assunto. Então, primeiro eu vou chamar a Andressa, elas ficaram me zoando que eu coloquei em ordem alfabética, então eu vou chamar em ordem alfabética de novo, que nem eu fiz da última live. Então, Andressa, se puder contar para a gente o que você tem feito sobre esse assunto. Oi, Patrícia, boa noite para todo mundo. Bom, então, eu sou bióloga, formada pela PUC, né? Eu fiz mestrado em zoologia e eu finalizei o doutorado esse ano em ecologia e evolução da biodiversidade. Bom, eu trabalho com abelha sem ferrão, né, em estudos ecotoxicológicos, principalmente com agrotóxicos, mas também já trabalhei com transgênicos, né, avaliação de risco, então, para organismos não alvo, no caso, como modelo a abelha, né. E no doutorado eu trabalhei mais, então, com avaliação de efeitos subletais, né, de um agrotóxico, de um inseticida organofosforado, em que eu avaliei, então, concentrações ambientalmente relevantes desse inseticida, né, que são concentrações encontradas na natureza. E eu avaliei, então, comportamento, avaliei estresse oxidativo, avaliei tanto adulto quanto o desenvolvimento dos imaturos, para uma abelha, então, sem ferrão, que é a tubuna, né, Scaptotrigona bipunctata. E acho que é isso. Obrigada, Andressa. Então, vou passar agora para a Anne. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da Paty, né, por mais essa oportunidade aí de mais uma noite da nossa, não é nem quarentena mais, acho que já é noventena, eu perdi as contas, na verdade, então, né. Vamos lá, então, eu sou bióloga também de formação, me formei pela PUC de Porto Alegre, onde eu conheci a Andressa, a Jennifer, fui orientada pela professora Bettina Blochten, que a gente tem a honra, acho que ela está assistindo a gente hoje, já viu o nome dela por aqui. Fiz mestrado lá na PUC. Eu trabalho com abelhas, na verdade, um ano depois da Paty só, desde 2003, né? Eu não vou me atentar muito em dados, senão a pessoa vai calcular a idade e o negócio vai ficar meio feio.
Então, são 17 anos aí, quase 2 décadas trabalhando com abelhas, né? Todos os tipos de abelhas possíveis, com foco em abelhas sem ferrão, que são as nossas abelhas nativas, né? Então, eu fiz meu mestrado na PUC, além da graduação, trabalhei com polinização para verificar o quanto que as abelhas aumentavam a produção de canola. Depois, a partir de 2010, eu mudei o enfoque, entrando para o meu doutorado lá na USP de Ribeirão Preto, sob orientação da professora Vera Imperatriz Fonseca, que aí foi quando eu conheci a Paty, e aí comecei na parte de ecotoxicologia, propriamente dita, né, então avaliando os efeitos de agrotóxicos, sobretudo neonicotinoides em abelhas, abelhas apis mellifera, bombos e abelhas sem ferrão também. Passei um tempo fora do país também, fiz o meu doutorado de sanduíche na Inglaterra, e desde 2006 agora eu estou realmente na parte bem aplicada de ecotoxicologia, com o professor Osmar Malaspina e com a professora Roberta Nocelli, aqui na Unesp de Rio Claro. Então, desde 2016 eu trabalho na tentativa de inclusão das abelhas sem ferrão em protocolos de avaliação de risco, né, em questões de legislação propriamente ditas, mas também ainda trabalho com a verificação de efeitos de agrotóxicos, né, que nem a Andressa comentou, sobre abelhas, sobretudo sobre larvas, né, a gente trabalha com adultos, só que eu e a minha colega Adna, que provavelmente esteja nos assistindo também, a gente trabalha com foco dos efeitos em larvas. Acho que era isso, por enquanto. Então, boa noite, Patrícia. Também agradeço o convite de estar perto de vocês aqui também, nesse momento, perto, longe, mas bem importante. Eu também sou bióloga de formação. Eu sou bióloga e analista de políticas públicas e fiz o meu mestrado em zoologia, assim como a Andressa, e estou no último ano do doutorado, no momento, em ecologia e evolução da biodiversidade. A minha história com as abelhas, ela começou em 2010, assim, vai fazer 10 anos já, e eu comecei trabalhando com a questão de educação ambiental, né, as abelhas também dentro desse aspecto. Depois eu trabalhei um pouco com as questões de polinização em cultivos agrícolas, né, com canola, e no meu mestrado com polinização de macieira. E em 2017, quando eu entrei no doutorado, eu comecei a trabalhar com ecotoxicologia e avaliação dos efeitos, né, que os agrotóxicos causam em abelhas, especialmente abelhas sem ferrão. Também o meu modelo experimental também foi a tubuna, assim como a Andressa. E no último ano eu comecei a trabalhar também com um modelo de jataí. Nesse sentido, os estudos que eu realizei durante o doutorado, eles não avaliam o efeito de inseticidas, né? Eu trabalhei com produtos, com as outras categorias de agrotóxicos, que não têm como organismo-alvo os insetos, mas que também causam efeitos letais e subletais para as abelhas. Então é isso, muito obrigada pelo convite. Bom, Oi. Lilian, por favor. Tá. Eu sou a Lilian, eu, na verdade, conheço ao vivo só a Andressa e a Jennifer, mas eu já conhecia muito do trabalho da Patrícia e da Annelise também. Eu, com certeza, sou a pesquisadora entre todas aqui que trabalha menos tempo com abelhas. Eu trabalho apenas há 4 anos com abelhas sem ferrão. Eu sou bióloga formada pela Unicinos. Eu, na verdade, comecei trabalhando com Drosophila, que é uma mosca, e a interação com Wolbachia, que é uma bactéria. E no doutorado, que eu acabei de finalizar, um doutorado em genética e biologia molecular pela URGS, eu estudei, na verdade, uma síndrome que ocorre anualmente com a abelha sem ferrão Mandasaia, a Melipona quadrifaciata. A gente usou várias abordagens para entender ao máximo o que está acontecendo, que leva a essa mortalidade anual dessa abelha sem ferrão, que inclusive já está em risco de extinção aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, Lilian. Aliás, obrigada a todas vocês por terem topado de, numa sexta-feira à noite, estarem aqui
para conversar sobre as abelhas e outros assuntos, né? Bom, enquanto a gente não tem perguntas, né, por favor, gente, deixa as suas perguntas aí nos comentários, né, que a gente recebe aqui na plataforma e pode responder. Então, enquanto isso, eu acho que seria interessante que vocês falassem, então, né, explicassem um pouquinho como que funciona essa avaliação. Como é que a gente sabe se um agrotóxico, ele faz mal ou não para um organismo, né? Isso pode servir tanto para abelhas quanto para outros organismos, mas claro que a gente vai falar mais relacionado à abelha. E aí depois a gente pode falar também um pouquinho como é que a gente estuda a doença em abelha. Então, eu acho que seria interessante a gente começar por essa parte. A gente não chegou a combinar, mas eu acho que a gente pode estipular aqui entre 1 e meia aqui de live. Já reparei que depois de 1 hora e meia as pessoas vão embora. Mas então a gente vai respondendo aqui o que aparecer e vamos começar conversando, explicando isso, né? Eu acho que é interessante as pessoas entenderem um pouco, afinal, eu acho que também é um dos nossos objetivos aqui, para que as pessoas entendam como que a ciência funciona também, né? Aí não sei qual de vocês quer fazer um comentário inicial. Eu vou deixar vocês bem livres. É por idade que vai ser? Como é que é o negócio? Não, agora vocês sabem. Vamos por ordem alfabética, então, para a Andressa se lascar aí, ó. Começa aí, Andressa. Então, eu vou falar, na verdade, então, um pouquinho do meu estudo, né, como foi feito, que daí eu acho que, de repente, fica mais fácil para cada uma falar, né. Então, no mestrado, eu iniciei, né, nessa área de ecotoxicologia e eu fiz avaliação, então, de efeitos letais de 2 agrotóxicos, né, 2 inseticidas organofosforados, para 2 modelos, né, que eu utilizei de abelha sem ferrão, que era a jataí e a tubona. Para isso, nós utilizamos um protocolo, existe um protocolo, né, internacional para avaliação de estudo, só que com apis mellifera. Né? Como a Anne também já comentou, né, ela está bem inserida nessa parte, depois ela vai comentar mais. Então, não tem protocolos para abelha sem ferrão. Então, a gente faz uma adaptação, né, para as abelhas, do protocolo de apis para abelha sem ferrão. Então, no mestrado, eu fiz avaliação de efeito letal, que a gente faz, então, uma curva de dose e resposta, onde a gente avalia, então, 5 doses, né, ou concentrações. Eu fiz só com adultos. E tu tem um valor, então, de CL50 ou DL50, que é uma dose letal que mata 50% das abelhas. Né? Normalmente, esses dados para apis tem nas bulas, né, dos produtos formulados, né, dos agrotóxicos. Então, eu fiz essa avaliação, né, então, para 2 produtos e 2 espécies, então, de abelha sem ferrão. E no doutorado, então, eu trabalhei com efeito subletal. Né? O efeito subletal, ele não tem um protocolo assim muito bem estipulado, né? Tem alguma coisa de efeito crônico, que tem um protocolo para apis também, né? Para abelha sem ferrão não tem. Mas então eu avaliei, eu peguei dados da literatura, né? De resíduos que eram encontrados tanto no mel como no pólen. E daí eu avaliei então o desenvolvimento das larvas, né? Eu vi todo o desenvolvimento, se tinha alterações no tempo de desenvolvimento, vi mortalidade, vi o tamanho depois dos adultos, né, quando emergiram, tamanho, se eles eram maiores, se eles tinham deformidades ou não. E nos adultos, eu avaliei, então, uma série agora me faltou a palavra. Eu avaliei, por exemplo, comportamento, né, porque, assim, a gente não falou, né, de efeito letal e subletal. Né? Efeito letal causa mortalidade, e o subletal ele não vai causar mortalidade, mas ele pode ter outros sintomas, a abelha pode ter outros sintomas. Então, por exemplo, eu avaliei o comportamento, né, para ver se alterava aquelas doses que realmente são muito baixas, né, que são os resíduos encontrados na natureza, se alterava o comportamento das abelhas. Avaliei uma enzima também, que é a enzima-alvo desse inseticida organofosforado, e estresse oxidativo, né, para ver se elas estavam sofrendo, né, estresse oxidativo, e avaliei também histologicamente 2 órgãos, que é o intestino médio e os túbulos de Malpighi, né, os túbulos de Malpighi, eles são responsáveis pela excreção, né, das abelhas,
E a gente viu, então, vários danos, por exemplo, danos celulares, né, neste órgão. Então, o que acontece nessas doses letais? Elas não vão causar mortalidade, mas elas causam, então, um prejuízo nos indivíduos. Né? São prejuízos, às vezes, bem sérios. Por exemplo, de comportamento, a gente viu várias alterações comportamentais. Né? As abelhas, elas demonstravam essa alteração de comportamento, passado uns 2, 3 dias, aí então elas morriam. Né? A gente viu também que elas eram mais letárgicas que as outras abelhas, e tudo isso ele vai impactar depois, né? Elas, por exemplo, eu avaliei forrageiras no serviço de polinização. Né? Eu vou deixar mais para o pessoal falar depois, o pessoal que trabalha mais com polinização sobre isso. Agora eu passo para a tia, Annelise. Então, complementando aí o que a Andressa falou com relação um pouquinho mais agora da parte da aplicação mesmo, das questões de avaliação de risco, vou falar brevemente o que a gente faz aqui, né, no grupo do professor Malaspina e da professora Roberta. A gente tem, desde 2017, a gente né, atingiu-se um avanço muito grande para o nosso país, que foi a compilação na verdade, desde 2017, qualquer agrotóxico que vá ser registrado, né, para liberação no meio ambiente, ele é obrigatório de passar por testes com abelhas. Só que com abelhas Apis mellifera, que são as abelhas africanizadas, as abelhas exóticas. Isso sim é um grande avanço para nós, desde 2017 a gente não tinha isso com abelhas, e agora nós temos, né? Então faz 3 anos aí que a gente tem esse tipo de situação. Só que o que acontece? Todo mundo sabe que o Brasil abriga a maior biodiversidade de espécies de abelhas sem ferrão do mundo, né? Isso é inquestionável. Então, uma das perguntas que surgiu, tanto por nós, quanto pelo IBAMA, quanto pelas próprias empresas, né, produtoras de agrotóxicos, será que é seguro a utilização apenas de Apis mellifera em testes, da abelha africanizada exótica em testes para o registro de agrotóxicos? Será que é seguro apenas ela para dizer se esse agrotóxico X ou Y ele é seguro ou não para ser liberado no meio ambiente? Será que a gente não deveria de ter uma espécie nativa, uma ou mais espécies nativas que representem, né, a nossa fauna para esse tipo de avaliação? Então, a resposta sim, logicamente a gente precisa. Não é que a gente queira excluir a Apis, ela vai continuar, só que a gente precisa de uma ou mais representantes nativas para que sejam incluídas nessas avaliações de risco, né? Então, o que a gente tem feito aqui? A gente sempre fala nas nossas aulas, nossas palestras, que é muito importante a gente considerar não somente a exposição de abelhas, daquelas abelhas no estágio adulto, ou seja, naquelas que vão até as flores coletar pólen, néctar, né? Mas a gente precisa lembrar de que não só elas estão sendo expostas, só que elas, se tiver um agrotóxico no campo, no pólen, no néctar, elas vão trazer isso para dentro das colônias, né? Logicamente. E aí são esses produtos que vão alimentar posteriormente as crias, ou seja, as larvas que estão em desenvolvimento. Então é muito importante que a gente tenha em mente isso. Não são só as abelhas adultas que estão expostas, as larvas também, de uma maneira diferente, logicamente, mas elas também correm riscos. Então, a gente tem 2 enfoques aqui no grupo. A gente tem feito testes que já estão em estágio bem avançado para os ring tests, que eu vou dizer mais para frente o que significa isso, com os protocolos de avaliação em adultos, né? Então, o que significa isso? Na OECD, para a espécie Apis mellifera, já existe há bastante tempo os testes bem padronizados, né? Então, eles são aceitos internacionalmente. O que isso significa? A gente pode ir lá, utilizar, ou pelo menos tentar utilizar o mesmo método e aplicar com as nossas abelhas aqui. Para adultos, é possível fazer adaptações, certo? Agora, no momento que a gente vai pensar em larva, as larvas de Apis mellifera e abelhas nativas, elas têm um sistema de alimentação larval completamente diferente um do outro. Então, a gente não pode simplesmente pegar o mesmo método e utilizar. A gente precisa de desenvolver outro tipo de método de acordo com a alimentação, de acordo com a biologia
dessas abelhas, né? Então, o que acontece? O primeiro passo para a gente tentar incluir num futuro próximo, eu espero, as abelhas sem ferrão em avaliação de risco, a gente propõe o método, ou adapta o protocolo, no caso das abelhas adultas, ou desenvolve método, no caso de larvas, e a gente propõe que sejam feitos ring tests. O que são os ring tests? A gente faz uma grande rede de laboratórios, por exemplo, agora o grupo da professora Betina, da PUC de Porto Alegre, tem o pessoal lá do Norte, a professora Carmen Pires, tem Cristiano Menezes, vários laboratórios do país estão desenvolvendo os testes que foram gerados aqui em Rio Claro, para que se consiga atingir uma resposta similar, para a gente provar, esse tipo de protocolo que a gente desenvolveu aqui, ele tem validade, vamos colocar isso mais para frente, vamos colocar em discussões para talvez isso um dia chegar em nível de OECD, que é o que ocorre com as abelhas Apis mellifera. E a parte de larvas também a gente tem feito isso, só que as larvas, elas demoraram um pouquinho mais por conta de que a gente precisou fazer todo um processo de adaptação, né? A Jennifer e a Andressa, que trabalham com larvas, sabem bem do que eu estou falando. Então, a gente está terminando agora, tivemos mais um artigo publicado agora, a gente está bem satisfeita, né, uma revista de grande impacto, a Environmental Pollution, que está descrito passo a passo do método que a gente desenvolveu e adaptou para Scaptotrigona postica. E agora os próximos passos a gente vai começar também a propor esses ring tests para a gente ter isso bem estabelecido, para que num futuro próximo e bem próximo a gente espera que tenha esse respaldo de inclusão e avaliação de risco de agrotóxicos mesmo. Então, acho que por enquanto é isso da minha parte. Passar para a Jennifer agora, eu já falei demais. Então, eu acho que a Andressa e a Anne já abordaram bastante sobre essa questão. E em consonância a tudo isso, eu só queria trazer um adendo também referente ao meu estudo, né? Eu trabalhei especialmente com desenvolvimento de imaturos, com a Scaptotrigona bipunctata, que a gente também fez uma adaptação a partir desse protocolo de criação in vitro, que já está publicado e bem consolidado para o gênero, né? E eu trabalhei com fungicidas. E daí, às vezes, a gente pensa assim, tá, né, mas fungicidas não causariam efeitos, né? O mecanismo de ação deles não é propriamente para causar efeitos em insetos. Só que as abelhas, e pensando nessa questão que a Anne colocou, né, da diferença da alimentação de apis para as abelhas sem ferrão, né? As abelhas sem ferrão, elas têm essa alimentação massal durante todo o seu desenvolvimento. Então, a gente expõe elas a essas doses de fungicidas, porque neste alimento também tem, especialmente para Scaptotrigona já descrito na literatura, inclusive, que elas têm associação com fungos, e elas dependem desses fungos para se desenvolver, para fazer essas mudanças de fase e tudo mais. Então, é muito importante, nesse sentido, avaliar essas categorias de agrotóxicos que não só os inseticidas, né? Porque pelos fungos, pelos micro-organismos que elas se relacionam, mas também porque isso nos traz, né, uma literatura que pode sustentar a questão da importância dessa conservação dessas espécies nativas. Aqui no Rio Grande do Sul, esse Scaptotrigona bipunctata é nativo, então a gente fez esse trabalho, tanto o meu quanto da Andressa, trabalhando com essa espécie a partir desse protocolo de criação in vitro adaptado, né? E acho que essa era uma das coisas que eu queria colocar. E outro produto, outra categoria que a gente também tem avaliado é a categoria dos herbicidas. E daí também na Jataí, né, na Tetragonia scaphybride, nativa aqui do Rio Grande do Sul, pensando que elas também estão expostas ao efeito desses produtos, né? A meia-vida, acho que é importante a gente pensar essas formulações comerciais que estão disponíveis para uso na agricultura. A meia-vida de alguns produtos, às vezes, é muito longa, então talvez a abelha ela não esteja, né, ali no primeiro momento exposta a grandes doses, mas o efeito residual e o efeito que as forrageiras vão trazer junto ao pólen, aos recursos florais que elas buscam,
para a colônia, né? Então, acho que desde 2017, não, nos últimos anos, né? Mas 2017, com essas novas normativas que o IBAMA liberou para também avaliação de risco com as abelhas sem ferrão, tem mudado a nossa percepção também, os estudos que a gente faz a partir disso, né? De pensar não só o organismo, a abelha, o indivíduo que está forrageando ou as abelhas forrageiras adultas, mas também pensar o desenvolvimento larval, né? Pensar os imaturos e o estado da saúde da colônia também, né? E eu acho que falando em saúde da colônia, já passo para a Lilian, porque acho que Só vou dar um recado. Só vou dar um recado, pessoal. Eu já vi que tem umas perguntas nos comentários, então a Lilian vai falar um pouquinho sobre como que se estuda as doenças das abelhas, e aí depois a gente já começa a responder essas perguntas. Perfeito. Tá certo. Então, eu vou explicar, como as gurias, de forma resumida, o que eu fiz no meu trabalho. Meu trabalho, então, foi investigar as causas da síndrome anual das mandaçaias, também conhecida como síndrome de março, mal de março. O que é essa síndrome? No final do verão, normalmente, há uma alta mortalidade de forrageiras de colônias de mandaçaia, espécie Melipona quadrifaciata. Isso é principalmente observado aqui no sul do Brasil, tem relatos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, e tem alguns relatos pontuais em outros estados do Brasil, mas como a gente não conseguiu fazer algum acompanhamento de perto, a gente não tem como afirmar se é realmente a mesma coisa. Essa síndrome, ela é observada em meliponários sob contextos ambientais bastante variados. Tem meliponários no meio da cidade, perto de matas nativas, perto de cultivares agrícolas, e mesmo assim é observada essa alta mortalidade de mandaçaias. Também não são sempre todas as colônias de mandaçaia de um meliponário que sofrem, e além da principal característica ser encontrar um número massivo de operárias mortas na frente da colônia, algumas vezes também são observados sintomas nas abelhas antes delas morrerem. E esses sintomas são, por exemplo, tremores, incapacidade de voar, probóscide evertida. Bom, então, com o trabalho que a gente fez, vocês vão ter também uma ideia de como a gente pode estudar várias doenças, patógenos, enfim, de abelhas. O primeiro passo da nossa investigação para tentar desvendar o que estava causando a síndrome foi olhar para a microbiota intestinal dessas abelhas, que são as bactérias que ficam lá no intestino das abelhas e desempenham um papel importante para o funcionamento do organismo, absorção de nutrientes, enfim. Além da microbiota ser importante, ela é formada por bactérias, né? Também existem bactérias que podem ser patogênicas, que fazem mal para a abelha adulta ou para a larva. Além disso, também já foi mostrado que agroquímicos, quando não letais, um dos efeitos subletais deles é alterar a composição da microbiota. Pode alterar os tipos de bactérias que estão na microbiota ou também a quantidade de bactérias. Ou seja, por causa disso tudo, o nosso primeiro passo foi olhar para as bactérias associadas a mandaçaias, comparando mandaçaias doentes e saudáveis. A gente não encontrou... mais uma coisa importante. Existem métodos que são bem focados. Por exemplo, se a gente se a gente sabe de uma bactéria que é patogênica, por exemplo, o espiroplasma, a gente pode usar um método para ver se tem espiroplasma na mandaçaia. Um desses métodos é o que a gente tem escutado bastante agora com a história da Covid, né, do coronavírus, que é a PCR. Tu simplesmente faz um experimento que diagnostica a presença daquele patógeno, daquela bactéria. Só que como a gente sabe que existem inúmeras bactérias, ou benéficas ou maléficas, a gente optou por abordagens bastante inovadoras que envolvem sequenciamento, ou seja, a gente consegue caracterizar todas as bactérias ali presentes. Com isso, a gente conseguiu ver que não tinha nenhuma bactéria patogênica presente nem nas abelhas doentes, nem nas saudáveis, e que há uma pequena diferença na composição da microbiota dependendo do ano. A gente não conseguiu ver uma diferença nítida entre abelhas doentes e saudáveis, sugerindo que a microbiota podia explicar a ocorrência da síndrome. Mas esse resultado de diferenças entre os anos sugere que ela pode ter um papel, mas não é a causa da síndrome.
O próximo passo da investigação foi principalmente focado nos sintomas que a gente observava, que eram os tremores, paralisia, que algumas abelhas apresentavam antes de morrer. Esses sintomas, eles são bem típicos de infecções virais, principalmente em apis. Então, de novo, em vez da gente pegar e fazer uma PCR, que é esse experimento para diagnosticar um tipo específico de vírus nas abelhas doentes e saudáveis, a gente usou também um método de sequenciamento que mostra todos os vírus que estão ali. E daí a gente comparou os vírus de mandaçaias doentes e saudáveis. O que é interessante é que a gente não encontrou nenhum vírus típico patogênico de apis, mas a gente encontrou novos vírus em mandaçaia. E esses vírus, inclusive, são parecidos, são do mesmo grupo de vírus que são patogênicos em apis. Os nossos resultados, eles mostraram que, apesar desses vírus não serem a causa principal da síndrome, porque a gente não viu ele nas mandaçaias saudáveis de todos os meliponários que a gente estudou, eles podem estar relacionados aos sintomas. Por quê? Porque num meliponário, onde os sintomas foram mais fortes nas mandaçaias, que elas mostravam principalmente esses sintomas, esses vírus novos que a gente descreveu em mandaçaia, eles estavam mais associados às abelhas doentes do que saudáveis. Agora, o próximo passo da investigação, uma vez que olhar para as bactérias e para os vírus não nos traziam a resposta exata do que estava acontecendo, né, o que era a principal causa, a gente optou por fazer um experimento temporal e integrativo. A gente mensurou um monte de coisas. Na verdade, a gente queria ter mensurado, inclusive, mais, mas a gente também não podia mexer tanto nas colônias de mandaçaia a ponto da gente causar a própria morte delas, né? Então, foi um experimento onde a gente acompanhou colônias em 2 lugares diferentes, e essas colônias que estavam num lugar eram irmãs das colônias do outro lugar. Ou seja, com essa composição desse experimento, a gente conseguia saber, depois vendo quem ficou doente, se eram as irmãs que ficavam doentes, isso tinha a ver com a genética da colônia, ou se, na verdade, eram só as colônias de um lugar e não de outro que ficavam doentes, sugerindo que era algo ambiental. E com esse experimento que a gente fez essas comparações em diferentes lugares e ao longo do tempo, desde antes da síndrome, que é dezembro, janeiro, fevereiro, até depois da síndrome, março é quando ocorre a síndrome, em abril a gente acompanhou também, nós medimos peso dos indivíduos, que também dá uma ideia do tamanho da colônia, a gente mediu temperatura e umidade dentro da colônia, observamos o tipo de pólen coletado, e também, o que foi muito importante, nós quantificamos a resposta imune dessas abelhas ao longo do tempo. E os genes que a gente escolheu para avaliar a resposta imune são genes que já são conhecidos por um papel específico nas abelhas. Por exemplo, um dos genes que a gente viu se era mais ou menos expresso nas abelhas era um gene conhecido como P450, que está relacionada à detoxificação de agroquímicos. Então, essa é uma parte que até linka um pouco com o que as gurias estavam falando, e eu acho que é bem interessante essa parte da questão subletal dos efeitos dos agroquímicos, é que a gente nota que as diferenças na resposta imune das mandaçaias, elas eram observadas meses antes da síndrome. Lá por janeiro, a gente notou que as colônias que permaneceram saudáveis lá em março, durante a síndrome, elas tinham uma melhor expressão de genes do sistema imune. Elas expressavam mais P450, que é importante para a detoxificação de agroquímicos, elas expressavam mais genes que estão relacionados à resposta a patógenos, como o vírus, por exemplo. E as colônias que ficaram doentes em março, elas expressavam menos. Além disso, aquelas medidas que a gente fez relacionadas ao tamanho da colônia, tipo de pólen coletado, temperatura, mostraram que desde janeiro, quando teve aquela diferença na resposta imune, começa a ter um decaimento na saúde das colônias. Até chegar a um ponto tão crítico que a umidade está alta dentro da colônia, não se controla mais a temperatura, elas já não conseguem mais competir por determinado tipo de pólen, por exemplo, eucalipto, que é o que elas gostam bastante. E daí, provavelmente, é quando ocorre a mortalidade.
Então, mais ou menos isso é o que a gente conseguiu desvendar, mas o que eu quero ressaltar também é que desvendar o que causa o colapso de uma colônia é muito complicado. Então, como vocês já devem ter escutado, existe uma síndrome que é conhecida como CCD, Síndrome do Colapso da Colônia, que vinha atucanando os apicultores nos Estados Unidos, principalmente, e inúmeros laboratórios começaram a pesquisar as possíveis causas. Eles usaram abordagens parecidas com as nossas, tentando ver se tinha algum patógeno associado, se tinha agroquímico, enfim. E o que eles descobriram é que, na verdade, a síndrome é multifatorial. E, na verdade, muitas vezes, na maioria dos casos, o colapso de colônias ele é multifatorial. É muito difícil que apenas um fator... na verdade, não é muito difícil. Pode acontecer de doses subletais simplesmente matarem uma colônia ou algum tipo de patógeno, mas sempre múltiplos fatores estão afetando essas colônias e a síndrome das mandaçaias não é diferente. Então, o que provavelmente está explicando essa síndrome é uma combinação desse problema na resposta a esses estressores ambientais e a presença desses estressores ambientais, que é a falta de recursos, né, como a gente sabe, pouca mata conservada, né, pouco alimento para elas, presença de agroquímicos, a competição com outros polinizadores, por exemplo, a apis, e nessa competição também a troca de patógenos. Então, realmente, a resposta das colônias, ela tem que ser muito forte para conseguir suportar todos esses desafios, né? Acho que é isso. Obrigada, Lília. Eu vou também avisar que se a gente terminar e não tiver respondido alguma pergunta, depois a gente vai nos comentários mesmo e responde vocês. Mas aí eu só vou complementar aqui, porque a gente recebeu um comentário da Karina, acho que tem a ver isso com isso que a Lilian estava falando, né? Se a saúde das abelhas, se tem alguma maneira de reforçar, né, a saúde das abelhas. Acho que ninguém aqui diretamente trabalhou muito com isso, mas ela comenta aqui, né, que nos humanos sabemos da importância da alimentação para o reforço da imunidade. Então é bem isso que a Lilian falou. As abelhas, se as abelhas já estiverem sem comida, né, que a gente, uma coisa que me chama bastante atenção, assim, é que às vezes a gente não leva isso em consideração, porque nós, humanos, né, nutricionalmente, nós precisamos de vários tipos de alimento para ficar bem. As abelhas também são assim. Tipo, tem abelhas que são, que a gente chama de oligoléticas, que se alimentam de poucas espécies de plantas, ou às vezes uma, mas a maioria das abelhas são poliléticas, são generalistas, então elas visitam muitas plantas. E se a gente for pensar em especial essas que têm colônias perenes, como as abelhas sem ferrão e as apis, elas estão ativas o ano inteiro. Então, tipo, não vai conseguir depender de uma espécie de planta só. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para ajudar as abelhas, para reforçar, né, essa imunidade das abelhas, né, seria, então, que essas abelhas estejam em lugares que tenham muitos recursos florais, que esses recursos florais sejam diversos. Não seja só, não adianta ter um campo lindo de canola durante só um tempo no tempo, né, e é só um tipo de flor. Então, isso é uma das coisas que eu acho que começa tudo, né? Porque se a abelha estiver bem nutrida, ela vai poder lutar, então, vamos dizer assim, entre aspas, contra esses desafios que são as doenças, os agrotóxicos, várias coisas. Que é como a gente, né? Por que será que tem pessoas que respondem mal ao Covid e tem as pessoas que não respondem, né? A gente tenta estar aprendendo. Mas claro que tem a ver com como a gente está bem ou mal, né? Tipo, de nutrição. Então, eu só queria dar esse recado. E aí eu vou começar aqui com as perguntas, né? Vamos ver lá em cima. O André Severino, ele pergunta o que representa maior risco para as abelhas, a exposição por contato ou ingestão? Ele pergunta específico na neocotinoides e fipronil. Vocês sabem? Não sei se existe uma comparação assim.
E aí, quem é que vai responder? Cri, cri, cri. Eu não trabalhei com seguir pela neonicotinoides, alfabética, né? Não é com por ordem fipronil, alfabética, mas eu não trabalhei com nenhum dos dois. A Anne trabalhou, mas só para, por exemplo, o organofosforado, eu comparei 2, né, para ver qual era o mais letal para as abelhas. E eu fiz teste tópico, né, e oral. E aí eles foram mais letais oralmente. Esses dois que eu trabalhei, que foi o clopirifos e o fosmet, que são 2 organofosforados. Tá. Isso vai depender essencialmente do tipo de agrotóxico, né? Porque dentro de neonicotinoides existem vários, né? E o fipronil, a mesma situação. E tem uma outra situação que é muito interessante de comentar aqui, que é os neonicotinoides, sobretudo, eles são inseticidas sistêmicos, né? O que isso significa? Que eles vão ser aplicados, por exemplo, no tratamento de sementes, lá antes do plantio. Então, vai chegar em nível residual, aquela aplicação que foi feita no campo vai chegar num nível de resíduo dentro de lá no pólen, no néctar, que é onde as abelhas aí vão ter o contato através da ingestão, né? Então, na realidade, o modo de ação do inseticida é que vai coordenar, vai guiar o tipo de teste que a gente vai fazer, né? Então, às vezes, não precisa fazer os 2 tipos, né? Se ele for só, dependendo realmente do modo de ação dele. Então, eu acho que é basicamente isso, né? Mas ambos realmente representam risco, né? Sim. Tem uma pergunta do Rafael lá em cima, Paty, eu acho que tu passou. Ele foi meu aluno, coitadinho. Aqui. Lá em cima. Ele pergunta como ele pode atuar na área das abelhas. Bom, aí depende o que você gostaria de fazer com as abelhas, né? Porque todas nós aqui somos pesquisadoras. Claro que não é a única coisa que a gente pode fazer com as abelhas, mas como engenheiro florestal, acho que você pode auxiliar, trabalhar com as abelhas no sentido de fazer florestas que sejam amigáveis às abelhas, uma sugestão. Mas é que eu não sei exatamente o intuito da pergunta, né? Mas a gente trabalha com abelha, geralmente veterinário trabalha muito com a questão de regulamentação, de apiário, mas biólogo geralmente trabalha com pesquisa. E aí você pode trabalhar numa universidade, você pode trabalhar no instituto de pesquisa, você pode trabalhar para empresas privadas, e geralmente o caminho envolve fazer um mestrado, um doutorado, se você quiser seguir na pesquisa. Então, não sei se as meninas têm alguma complementação, mas... A gente teve um colega, né, Jennifer, né, no mestrado, que era da engenharia florestal. Eu fiquei pensando se a pergunta, não sei até se o Rafael quiser responder, se era a pergunta em relação à atuação ou a temáticas, né? Se fosse sobre temáticas, me ocorreu pensando o serviço ecossistêmico de polinização que as abelhas prestam, né, para essa manutenção das angiospermas. Então, pensando tipo até o reflorestamento, como que o serviço ecossistêmico de polinização poderia atuar a fim de otimizar essas áreas onde devem ser reflorestadas, pensando que a gente que o desmatamento é um dos fatores que podem ocasionar o declínio das populações de abelhas. Me ocorreu isso assim, e me ocorreu também dentro do estilo de agricultura de agroflorestas, pensar também esse serviço ecossistêmico de polinização, sabe? Como que o manejo de uma agrofloresta, que está dentro do guarda-chuva da agroecologia, enquanto estilo de agricultura, né, que tem a sua produção de alimentos, como que as abelhas atuam nessa conjuntura de produção de alimentos dentro de um cenário mais que vislumbra muito mais a ideia de ecossistema e suas funcionalidades. Assim. Me ocorreu essas temáticas assim agora por cima. Aí nossa amiga professora Bland
perguntou quais os riscos das extrapolações dos resultados de testes in vitro para situações de campo. Posso responder? Claro. Boa noite, Bland. Obrigada aí pela presença. Ela está aguardando um post que eu vou fazer do nosso artigo que saiu agora, prometi para a semana que vem. Então, bem pertinente a pergunta, né? Obrigada pela pergunta. Então, todos os testes que a gente desenvolve in vitro, né? No caso que a gente tem feito agora com larvas, a primeira pergunta que a gente faz é de onde que eu vou tirar a concentração que eu vou usar lá nos meus testes, né? Então, o que a gente sempre faz, existe não sei se todos vocês conhecem, todo mundo conhece, uma planilha que foi gerada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que se chama BREX, né? Então, a gente, primeira coisa que faz, escolhe o ingrediente ativo, né? Sei lá, por exemplo, o imidacloprid, o neonicotinoide. Então, a gente vai lá no site da Agrofit, que é um site do Ministério da Agricultura, e faz uma consulta escolhe um produto lá que tenha esse princípio ativo e vê qual que é a recomendação para uso em campo. A partir dessa recomendação que está registrado lá, nesse site, a gente joga esse valor, que é aplicado em campo lá nessa planilha BREX, que depois, se alguém quiser, até deixo o link para constar. A gente joga esse valor lá e ele vai calcular automaticamente o quanto, estimar, na realidade, né? Vai estimar o quanto que essa aplicação de campo vai chegar no pólen e no néctar, que daí seriam os valores realmente que as abelhas estariam consumindo. Então, essa é a nossa concentração de campo, né? E, logicamente, a gente não faz somente testes com essa concentração de campo, a gente faz concentração de campo dividido por 10, dividido por 100, dividido por 1000. Geralmente a gente faz uma cascata bem ampla para ter uma resposta mais confiável, mais, né, mais acessível, digamos assim, então, mais confiável. Só para vocês terem uma ideia, acho que já puxa o gancho de uma das outras perguntas que tem sobre se alguém já utilizou thiamethoxam. Sim, eu utilizei no meu doutorado, e a gente fez um trabalho recente agora aqui também. No meu doutorado, eu fiz a avaliação de thiamethoxam em larvas de Scaptotrigona, e agora a gente fez aqui com a Melipona scutelaris. Quando a gente avaliou o thiamethoxam lá com a Scaptotrigona durante o meu doutorado, os principais resultados foram que as abelhas alimentadas com concentrações um pouquinho mais altas do que aquelas de campo, realmente, elas desenvolveram abelhas de tamanho menor, abelhas deformadas, abelhas, às vezes, com asas tortas, assimétricas, né? Então, são vários parâmetros que a gente utiliza para esse tipo de situação. E com as melíponas, agora, a gente recentemente teve alguns resultados, a nossa dose, a nossa concentração, nossas concentrações mais baixas, uma concentração bem abaixo daquela de campo, fez com que as abelhas, em fase de larvas, a gente observasse, na verdade de larvas não, de pupa, a gente chamou de abelhas minotauros. Por quê? Porque metade das abelhas estavam como larvas e metade pupa. Então, só para vocês terem, e logicamente essas abelhas elas não emergiram, né? Elas morreram naquela fase. E aí fica um questionamento, né? Será que eu sempre faço quando a gente está em conversa, em live? Será que um polinizador que nasce, que emerge com essas condições de deformidade, ele vai conseguir ser um bom polinizador? Acho que a resposta todo mundo já sabe, né? Então, a gente sempre procura, aí pegando para finalizar a pergunta da Bland, a gente pega essa concentração de campo mesmo, que é estimada lá nessa planilha, de forma residual já, e faz uma cascata bem ampla, né, para mais e para menos também, se necessário. Tá. Obrigada, Anne. Nós temos uma pergunta, perguntando se um veneno para formiga utilizado em plantas ornamentais nas casas, se ele pode fazer mal para as abelhas.
Quem é que trabalhou com fipronil aí? Eu não eu não sei, eu vou chutar, né? Poderia, mas eu não sei aonde esse veneno é usado. Se é usado no solo, se não é, se essas plantas elas dão flores, se as abelhas vão lá ou não vão. Não sei. Provavelmente seja, não sei se alguma das meninas quer falar, mas provavelmente seja fipronil, né? Que é um formicida também. E, logicamente, dependendo da maneira que ele está sendo aplicado, ele pode, sim, prejudicar de chegar na casa da pessoa, né? Se estiver sendo pulverizado, realmente, né? Aí tem questão do vento e tudo mais, que a gente sabe que é uma maneira de chegar até a nossa residência. Então... Eu ia comentar exatamente isso, que eu acho que às vezes quando a gente faz essas perguntas, vale muito a pena pensar o modo de aplicação desses produtos, né? Então, justamente, se for por pulverização, a probabilidade é grande de chegar no vizinho, né? E o fipronil tem registros na literatura, também ele serve como formicida, que ele, em doses muito residuais, ele causa efeitos para as abelhas, né? Efeitos letais e subletais, pensando o indivíduo e a saúde da colônia também, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso e a necessidade de alguns usos de produtos. Né? Nós temos outra pergunta da professora Bland. Se há evidências de relação entre as dietas monoespecíficas e a sociabilidade a doenças e resistência a agrotóxicos pelas abelhas, que tem a ver com aquilo que a gente estava comentando antes. Não sei se alguém sabe se existe algum trabalho sobre isso. Tem, na verdade. Eu acho que meu áudio tá ligado. Tem, na verdade, tem estudos que comparam a presença, por exemplo, eles testam abelhas sobre uma alimentação polifloral, monofloral e sem alimento, e oferecem agroquímicos juntos ou, por exemplo, vírus, e dá para ver uma nítida diferença na capacidade de resposta, que provavelmente está relacionado também a uma capacidade menor de resposta imune, uma vez que uma qualidade na alimentação está relacionada à melhor expressão de genes da resposta imune. Obrigada. Tem uma pergunta da professora Bettina também. Se a detecção de vírus em colônias de mandaçaia sem sintomas sugere situação semelhante ao que ocorre com o Covid-19 em humanos? É uma ótima pergunta. Na verdade, é um bom exemplo para a gente ressaltar como é fácil espalhar uma doença. Então, como o Covid, né, a gente sabe que a maior parte das pessoas não apresenta sintomas, mesmo estando infectadas pelo vírus. E elas circulando por aí, mesmo sem sintomas, podem transmitir o vírus a outras pessoas. Pessoas, inclusive, que podem ser mais suscetíveis e morrer devido a essa infecção viral. A mesma coisa vale para colônias de mandaçaia, e até foi bom ela fazer essa pergunta, porque sempre tem algumas coisas que eu esqueço de mencionar, né? Como eu comentei, a gente descreveu novos vírus em mandaçaia. A gente ainda não sabe tanto sobre esses vírus como a gente sabe sobre vírus que já são conhecidos em apis. Mas a gente já sabe que eles podem sim estar relacionados a alguns sintomas observados em mandaçaias e podem influenciar na ocorrência da síndrome. E também a gente observou esses vírus em abelhas saudáveis, ou não, na verdade não sei se eu posso chamar de saudáveis, mas sem sintomas. Ou seja, ficar translocando colônias, mesmo que elas pareçam saudáveis, é uma forma de levar doenças para lá e para cá. A gente sabe que tem esses vírus que podem ser patogênicos, mas a gente sabe que aqui no Brasil já circulam ácaros, bactérias, enfim, vários outros patógenos. E realmente muitas colônias não mostram sintomas, uma vez que, como eu comentei, muitas vezes para a colônia mostrar sintomas precisa de uma certa combinação de fatores. Um desses fatores, por exemplo, pode ser a exposição a agroquímicos, que mesmo não letal,
quando aquela colônia é exposta a algum desses patógenos que antes não estava ali, pode levar ao colapso da colônia. Então, esse, na verdade, é um ótimo exemplo de alerta para a translocação de colônias. Até gostaria de complementar um pouco esse assunto que tem a ver com a saúde das abelhas, né? Porque transporte de colônias entre regiões, além todos esses perigos que a Lilian falou, né? A gente tem na natureza, vou citar um caso de uma melípona lá no Nordeste, que você tem a mesma espécie no litoral e no interior do continente, né? No interior do estado. E elas têm, vamos dizer assim, adaptações a viver no litoral e a viver num clima mais seco. E eu não me lembro qual era que era mais produtiva, se não me engano, a do litoral era mais produtiva que a do interior, né, para mel, no caso da meliponicultura. E foi estudada essas duas populações e eles viram que geneticamente elas tinham diferenças. Então, aquelas adaptações de comportamento, elas estavam relacionadas também a diferenças genéticas. Quando as pessoas começaram a levar do litoral para o interior, essas abelhas não sobreviviam ou iam muito mal. Então, elas pertencem àquele ambiente. Apesar de estar no mesmo estado e ser a mesma espécie, o transporte, você pode ainda fazer com que essas duas, né, se cruzem, e você tem uma diluição dessa genética que já está adaptada ao ambiente. Então, porque quando a gente cria leis, regulamentações de transporte, a gente leva em consideração o estado, né? Mas as abelhas, a natureza, elas não obedecem ao estado que a gente cria, elas obedecem às distribuições naturais dela. Então, mesmo, por exemplo, a jataí, que tem no Brasil inteiro, será que é viável, né? Tipo, trazer jataí de lugares diferentes para outro? E a gente sabe tão pouco ainda sobre doenças de abelhas sem ferrão. O que a gente não pode causar, mesmo sem querer, né? Como a Lília falou, a gente não tem os sintomas. A abelha pode não estar doente. Mas será que nesse transporte, né, em outras... A gente sabe que toda condição de manejo, de criação, a gente causa algum estresse que favorece doenças e outras pragas. Então, isso é um recadinho que eu queria deixar também, né? Porque a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com as abelhas. A gente tem sorte que a gente ainda não tem quase problema, aparentemente. Então, se a gente cuidar, pode ser que a gente continue sem problemas, né? Eu posso só comentar uma coisinha pequena? Quanto a essa questão de translocação e a síndrome das manda-saias, especificamente, é interessante essa questão de mistura de características, sendo que em alguns lugares as abelhas têm determinadas características e a mesma abelha pode ter outras características em outra localidade. A gente sabe que não são todas as colônias de manda-saia aqui no sul que são sempre afetadas pela síndrome. Então, existem colônias que naturalmente respondem melhor a esses estressores ambientais. Um dos motivos dos meliponicultores fazerem a translocação de colônias, é claro que não é com uma má intenção. O principal objetivo é que eles pensam que isso vai introduzir uma genética nova e talvez melhorar a resposta. Mas eu só queria falar que, na verdade, essa estratégia ela pode ser enganosa. Então, trazer colônias de outro lugar, bom, tu até pode estar trazendo novos genes, mas aqueles genes podem tomar o lugar de outros genes que eram importantes. Eu estou falando uma linguagem simples, tá, gente? Mas podem tomar o lugar de outros genes que eram importantes para a resposta àqueles estressores naquele ambiente. Então, se tratando da síndrome das manda-saias, a translocação de colônias, mesmo sem falar nas doenças que podem ser levadas de um lado para o outro, também pode ser ruim porque a gente pode perder colônias geneticamente, que respondem melhor geneticamente a essa síndrome, né? Sim. Temos vários problemas com isso, temos vários exemplos, né, com as bombos terrestres, que foi introduzida em vários lugares do mundo, que é da Europa, que não sei quando, mas um dia talvez ela chegue pelo Rio Grande do Sul, para nós também, e já causou vários problemas em outros países, no sentido de trazer outros patógenos,
às vezes cruzar com espécies nativas e começar a gerar indivíduos que não vão, né, se reproduzir. Então, são inúmeros os problemas que a gente pode gerar se não fizer isso com cuidado, né? E aí, continuando um pouquinho depois eu vou voltar a algumas perguntas mais específicas, mas que tem a ver com o que a gente está falando. A Juliana perguntou o que tu acha sobre spillover e sobre esse fenômeno ocorrer justo em períodos de diapausa. É que, na verdade, a síndrome, ela ocorre, assim, quando nas abelhas que fazem diapausa, estaria começando a diapausa, né? Eu não sei se tem como voltar a pergunta ali, assim, só para eu tentar entender melhor o que ela quer saber sobre a questão do spillover e ocorrer justamente... É que eu não sei que spillover ela talvez esteja se referindo transmissão de vírus ou... Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. Tá, Ju, depois complementa aí pra gente. Aqui é uma pergunta interessante, né? Porque tem os casos dos pólens que são tóxicos, né? E aí o André pergunta, né? Comenta que na região eles alegam que a mortalidade da malasaia tem a ver com a intoxicação por pólen de mata-campo ou aça-peixe. Sim, esse foi um dos primeiros relatos por parte dos meliponicultores, né? Até uma coisa que eu não mencionei é que essa questão da síndrome das malassaias, ela foi trazida dos meliponicultores para pesquisa, né? Porque era uma demanda que eles tinham, né? Uma das coisas que os meliponicultores sempre achavam que poderia ser uma das causas era a ação de algum pólen tóxico ou a ação de agroquímicos, né? Mas já de início a gente não achava que pudesse ser um pólen, porque a síndrome ela ocorre normalmente num período curto, a mortalidade ocorre durante uma semana, então teria que ser um pólen que realmente só está disponível por um período curto e depois já não tem mais, e ele teria que ocorrer em absolutamente todos os lugares onde a gente observa a síndrome e não ocorrer onde não é observada. Um padrão que a gente não conseguiu observar logo de início, mas é claro que a gente não pôde descartar isso sem investigar mais a fundo. Então, nesse nosso último experimento, que a gente acompanhou as colônias desde setembro de 2018 até abril de 2019, em diferentes meliponários, a gente não detectou a presença de pólen nem de mata-campo, nem de lanceta, nem de nenhuma dessas plantas que os meliponicultores vinham sugerindo. Então, a princípio, não seria nenhum deles. E mesmo que fosse outro, a gente não observou nenhum tipo de pólen específico associado, apenas as abelhas que ficaram doentes. Nem durante a síndrome, nem antes da síndrome. Então, a princípio, o pólen não seria a causa. Na verdade, a gente nota que quando tem uma troca no pólen, que é da coleta de eucaliptos, que é o principal pólen coletado pelas malassaias antes da síndrome, para coleta de uma fabácea, a gente nota, na verdade, que as abelhas começam a se recuperar. Muito provavelmente não é porque o pólen de eucalipto seja ruim, ou enfim, eu também não tenho muitos detalhes sobre isso, mas pode estar relacionado à competição por recursos, porque a gente sabe que muitas abelhas visitam e coletam pólen de eucaliptos, né? Mas quando aparece essa fabácea, que é uma planta nativa daqui do Rio Grande do Sul, elas começam a ter mais recurso disponível e começam a se recuperar lá por abril, né? Sim. A Juliana gostaria de saber se vocês chegaram a estudar a mandaçaia na natureza ou só nos meliponários. A gente quis estudar na natureza porque seria uma comparação muito importante, né, para ver se essa síndrome acontece só durante o manejo, né, ou também na natureza. Mas, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós não encontramos ninhos selvagens. A gente até tentou ir no Promata, que é um lugar onde tinha relatos, mas a gente não conseguiu encontrar nada, então a gente não conseguiu fazer essa comparação e comparar com, talvez, mandaçaias selvagens de outro lugar, não ia
ser muito bom, assim, não facilitaria o entendimento da síndrome, uma vez que ela pode ter relação com o ambiente, enfim. Sim. Eu não sei muito dos forídeos, então eu vou perguntar se vocês sabem, né? Se óleo de copaíba afasta os forídeos. Eu não sei se vocês têm alguma noção, porque acho que ninguém aqui estudou os forídeos, né? A única coisa que eu sei dos forídeos é colocar armadilha com vinagre pra eles caírem ali e morrerem. Mas eu não sei mais nada, a gente vai ficar devendo, né? Quem sabe a gente dá uma olhada e depois a gente volta ali nos comentários e responde. Vinagre de maçã. Né? É o melhor. E aí, o Ido, ele pergunta, fala dos enxames de Borá dele, que morreram. Ele acredita que por ser pelo frio. E aí, quando ele trouxe para a garagem, algumas abelhas novas começaram a sair da caixa. Daí ele pergunta como posso fazer para conservar os enxames. Primeiro, assim, eu acho que fica um pouco difícil saber se aonde que está localizada, tipo, que tipo de clima é, né? Não sei, meninas, porque a gente pode fazer várias coisas, né? Uma coisa é ter as plantas na propriedade, tem alguns trabalhos que mostram, né, que você pode colocar aquecedores feito com lâmpadas embaixo das caixas, para então fazer com que essas abelhas fiquem aquecidas durante o inverno. Isso poderia ser uma das coisas. Mas eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para complementar, porque sem saber a situação certinha fica mais difícil, mas não sei. Fica complicado de saber mesmo, mas não só como uma sugestão que a minha supervisora, Roberta, ela sempre faz no meliponário dela lá em São Carlos, ela coloca durante o período de frio daqui que nem se compara, né, com o do Rio Grande do Sul, logicamente, coloca isopor, caixas de isopor envolvendo a colônia, né, e é muito bem sucedido, elas ficam bem protegidas, isso, né, aqui em São Paulo. Então, acho que seria muito bem-vindo aí para o Rio Grande do Sul essa situação, que a gente sabe que faz bastante frio aí, em comparação, né? Mas é uma ideia, eu acho que é interessante de aplicar. Aí o Cláudio, ele tem uma pergunta sobre neonicotinoides. Eu sempre tenho que pensar quando eu falar. Fala neonic, neonic é o apelido. Então eu vou falar neonic a partir de hoje. Ele está gostando do bate-papo? Obrigada, que bom. Ele está perguntando se tem algum trabalho no Brasil que constate que as apes têm preferência ou fiquem viciadas no néctar que tem resíduos desses neonics, já que ele leu isso em trabalhos da Argentina e do Uruguai. Vocês sabem se tem trabalho disso no Brasil? No Brasil, especificamente, eu acredito que não que eu saiba, mas tem um trabalho que foi publicado em 2015 na Nature, eu acho que é da Inglaterra, que inclusive o título desse trabalho é Abelhas preferem alimento contendo neonicotinoides do que o próprio alimento puro, né? Então, é um trabalho que com bombos e com apes que eles ficam que as abelhas elas ficam viciadas, elas inclusive preferem aquele alimento contaminado do que o não contaminado, né? Então, acredito eu que se a gente fizesse algo semelhante por aqui, talvez constatasse a mesma coisa, né? Mas existe esse trabalho não aqui, que eu saiba. Sim. O Jeff, ele é do Chile, ó, estamos internacionais. Que honra! E ele está interessado em estudar comportamento e ecologia das abelhas plantas. O que ele deve seguir, né? E se existem bolsas de estudos no Brasil para quem não é do Brasil. Então, né? Tá difícil no geral. Difícil para o Brasil. Não queremos falar de política, né? Mas não tem como. Enfim, como que o que assim eu sei, né? Depois as meninas podem complementar. Geralmente, as bolsas que tem em programas de pós-graduação, que agora acho que vai mudar um pouquinho, porque não é mais a pós-graduação que vai escolher para quem vai dar bolsa, né? Não sei se isso ainda continua, parece que agora sempre que CAPES, eu não me lembro direito dessa portaria aí confusa, mas talvez a Jennifer saiba que está mais ligada nas políticas.
Mas o que geralmente, essa concorrência, digamos assim, por bolsas em programas de pós-graduação, ela não é limitada a brasileiros. Então, qualquer pessoa pode, qualquer que tenha, né, os requisitos, ela pode aplicar para bolsas em programas de pós-graduação no Brasil. Então, esse é um caminho, você procurar alguém, um professor que esteja no programa de pós-graduação aqui do Brasil, que você se identifique com a linha de pesquisa, e ver se esse professor te aceita como orientado, e aí, então, você vai ter que prestar a prova para fazer, para conseguir cursar o mestrado ou doutorado aqui no Brasil. Eu não sei, talvez tenham bolsas daí do Chile para vir para o Brasil, por exemplo, eu sei que, por exemplo, o Grupo Santander tem bolsas aqui para o brasileiro e estudar na Espanha, por exemplo. Então, muitas vezes podem existir. Aqui no Brasil, eu sei que tem mais editais para atração de professores do exterior vir para cá, para fazer colaboração, mas eu não sei se para trazer alunos necessariamente. Tinha até pouco tempo atrás para brasileiros irem estudar no exterior. Então, se as meninas quiserem complementar alguma coisa, mas acho que é mais ou menos esse o caminho, assim. Eu acho que ele até pode... Opa, pode falar. Eu só complementaria, né, que ele consegue fazer essas aplicações do Chile mesmo ali, né, no nosso programa da PUC. Nós temos colombianos, temos pós-graduandos também que são chilenos, e daí no próprio edital tem a parte de como atender os estrangeiros. Então tem vários programas a nível de Brasil mesmo que não limitam essas aplicações e tem essa possibilidade de fazer a prova à distância, né? Então, acho que é bem interessante se tu tá pensando em vir para o Brasil. E essa área, a área que ele tem interesse, eu acho que ela é muito importante, pensando no serviço ecossistêmico de polinização mesmo, né? Entender essas relações abelhas-plantas. Sim. Aí a Lucineide, ela fala que ela é agricultora familiar. Fico tão feliz quando tem pessoas de outras áreas, né, que não são cientistas aqui ouvindo a gente. E ela fala, né, que ela às vezes usa o químico porque às vezes é difícil usar o controle biológico. E claro que a gente entende totalmente isso, né? Até antes de começar a live a gente estava comentando exatamente isso, né? Que ainda o uso dos químicos são necessários em várias situações e que a gente de maneira alguma culpa, né, as pessoas que usam pelas consequências para as abelhas. E a gente fica feliz também, porque ela disse aqui, né, que recebe assistência técnica e usa a quantidade certa, então esse é o caminho, um dos caminhos, né, para não prejudicar as abelhas, e ela pergunta, então, né, como proceder para proteger as abelhas. Acho que todas aqui podem dar várias dicas para como, então, ajudar nesse caso, né. Eu acho que tu pode colocar, acho que tu até colocou, né, Patrícia, o link do livro. Esses dias eu vi, acho que no Instagram, né, que tem as boas práticas, né? Sim. São interessantes. Aqui na página mesmo, a gente fez a última postagem que foi ontem, a gente fez vários quadrinhos falando dos agrotóxicos, e o último quadrinho era 2 livros que tem, que falam sobre as recomendações dos usos dos agrotóxicos para minimizar os impactos das abelhas, né? Então, você procurar aqui ou no Instagram da Louca das Abelhas, tem essa recomendação de livro. Esse livro é só você entrar na internet e digitar o título, que aí aparece no Google PDF de graça, porque são publicações do Ministério do Meio Ambiente. Mas, assim, comentando no modo geral, já é um grande começo você receber assistência técnica e usar a quantidade certa do produto, né? Outras dicas, assim, é procurar usar os produtos, mas aí eu sei que às vezes não é viável, mas usar em períodos que você vê que não tem tanta atividade das abelhas, né? Isso já ajuda. Tipo, as abelhas geralmente saem mais perto da manhã, dependendo da região que você está. Tipo, aplicar, de repente, mais no final da tarde. Então, se isso é viável, você meio que tem uma proteção temporal, digamos assim. Esse livro aí também tem algumas recomendações. As abelhas e a agricultura também está disponível na internet. Quer falar alguma coisa?
Paty, eu só queria aproveitar esse ponto que a Lucineide traz. Primeiro, eu fico bem feliz por ter agricultores familiares assistindo a live, né? E eu acho que é muito importante o ponto que ela toca, né? O uso adequado dos agrotóxicos, né? Quando a gente faz trabalho sobre avaliação de risco, a gente também tem que vislumbrar que é o uso inadequado, exacerbado desses produtos que estão causando grandes efeitos nas abelhas, e não só nas abelhas, aqui nós estamos falando que esse serviço ecossistêmico de polinização que elas prestam acaba influenciando muito nas culturas agrícolas, que são as principais da nossa produção de alimentos. Mas para outros modelos, para outros animais, esses agrotóxicos também causam efeitos, né, para o ecossistema em si. Então, acho que é muito bom, é muito importante destacar esse uso adequado, né? Na própria bula dos produtos, quando ela pergunta como proteger, né? Ali mesmo diz não aplicar em períodos de floração, ou não aplicar em períodos, por exemplo, durante o meio-dia, que é o principal pico de forrageio das abelhas. Então, eu acho que, assim, eu gostaria que a gente pudesse reduzir e fazer a transição para uma produção de alimentos dentro da área da agroecologia. Mas eu acho que uma primeira medida seria essa redução e esse uso mais adequado, mais consciente desses produtos, nesse sentido de conservação, e não só de conservação das abelhas, mas pensando a conservação do próprio ecossistema, assim, né? Então, acho que é bem importante a gente destacar esse aspecto, e o aspecto do suporte de assistência técnica, né? A questão da extensão rural, que ela tem um papel muito importante também em auxiliar e orientar o uso desses produtos, né? Por várias vezes a gente recebe também um retorno de uso combinado de agrotóxicos, que acaba otimizando às vezes o efeito de um ou de outro, tanto que a literatura sobre isso já se estuda a associação dos produtos, ou mesmo que tu não aplique em conjunto os produtos, mas produtos que tenham meia-vidas que se sobrepõem. Então, a gente também tem que pensar como que o meio ambiente suporta tudo isso que nós estamos usando, né? Então, eu queria só destacar nessa fala da Lucineide como é importante a gente olhar esses aspectos, tanto da extensão, mas do uso adequado dos agrotóxicos, né? Gostaria de complementar aqui rapidamente, se der tempo também. Eu também fico muito satisfeita quando tem uma pessoa que não é da área acadêmica, não é da ciência, uma pessoa da agricultura familiar, e é esse tipo de público que eu sempre bato na mesma tecla, né, que a gente precisa atingir, e eu fico muito, muito satisfeita com esse aspecto que a Lucineide, gostaria de te parabenizar, Lucineide, pelo esse aspecto da tua conscientização, certo? Porque não é fácil a gente conversar com determinadas pessoas, tentar chegar e... a abelha é importante, por isso, não quero saber de abelha para mim não serve. E eu acho que enquanto, como a Jennifer bem colocou, enquanto a gente não tem condições de migrar para um outro tipo de sistema e precisar utilizar os agrotóxicos realmente para ter uma produção, né? Isso seria uma parte extremamente importante, essa tua conscientização de aplicar a quantidade certa e o produto certo, né? Porque um dos principais problemas com relação à mortalidade de abelhas que a gente constatou aqui no estado de São Paulo foi que em abelhas que foram coletadas em determinadas regiões de um cultivo agrícola, sei lá, de soja, por exemplo. A pessoa chamou, a equipe foi lá, coletou as abelhas, foram feitas análises. Só que lá naquelas amostras de abelhas foram detectados agrotóxicos que não eram sequer permitidos para aquela cultura. Então, o que aqueles agrotóxicos estavam fazendo lá? E além de estarem lá, misturado com outras coisas, né? Em quantidades muito superiores. Então, logicamente, que isso vai prejudicar muito mais do que prejudica, no caso, utilizando-se corretamente. Utilizando-se corretamente prejudica, só que muito menos, logicamente. Eu não estou defendendo agrotóxicos, estou dizendo que essa conscientização é o primeiro passo para um futuro aí de sucesso. Então, a gente vê, inclusive, agrotóxicos que já foram proibidos no Brasil há muitos anos,
eles estão em amostras de abelhas. Então, existe um outro agravante chamado, que são os produtos clandestinos, que circulam no mercado. Então, na minha opinião, na minha opinião particular, o que falta, uma das coisas mais graves que acontecem no nosso país, é a falta de fiscalização. Se nós tivéssemos uma fiscalização, as coisas seriam muito diferentes. Mas enquanto não temos fiscalização, se nós temos pessoas que nem tu, com essa conscientização, aí a gente já está caminhando para uma situação bem melhor, com certeza. Mais uma vez te dou parabéns por essa tua atitude. Tá, aí nós temos mais uma pergunta que está relacionada à síndrome e a agrotóxico aqui das quadrifaciadas. Que ele nota que a síndrome ocorreu logo após o episódio de chuva, depois de um período seco, e que veio essa frente fria do Paraguai. Se haveria possibilidade dessa frente fria trazer algum produto químico? Eu vou deixar essa questão do produto químico com as gurias. Eu não sei qual a extensão. Uhum. Eu não sei qual a extensão, eu não sei por qual a distância que pode ser levado isso, né? Não sei se as meninas que trabalham com agrotóxicos têm alguma noção disso, de quantos quilômetros pode ser dispersado um agrotóxico. De distância, assim, especificamente, eu não sei te dizer, mas, assim, a pergunta dele foi do Paraguai desculpa, para onde mesmo? Ele acha que ele é do Rio Grande do Sul, se não me entendi. engano. Não, mas com certeza os agrotóxicos, tanto que são aplicados via pulverização, quanto as próprias restos de produtos, de sementes, enfim, as cascas que eles chamam, né? Isso pode realmente atingir alguns quilômetros, né? Mas exatamente quantos quilômetros isso pode chegar, eu não sei informar. Mas com certeza absoluta, o vento é um dispersor muito eficiente de agrotóxicos, não tenha dúvida disso. Existem, inclusive, vários estudos, né, que são feitos dentro de empresas para que isso seja levado em consideração. Inclusive, tem na bula dos produtos, né, não aplicar em períodos de vento forte e outras coisas, né. Então, o vento realmente é uma questão importante. E, logicamente, as questões de chuva também, né, isso vai com a chuva. Então, são várias coisas que a gente tem que considerar. Não é algo isolado. Isso é interessante de comentar, porque eu já escutei também alguns meliponicultores comentando, mas ninguém usa agroquímicos aqui na volta. Mas realmente pode estar vindo de longe, né? Não tem como afirmar que as abelhas não estão tendo nenhum contato, né? Gente, quando foi que teve aquela coisa da fumaça do vulcão que foi 2 anos atrás. Pra cá, então, assim... São Paulo escureceu. A queimada da Amazônia, foi na Amazônia, onde foi, também apareceu em São Paulo, então, gente, tudo é possível, né? Aí tem uma pergunta mais geral, né? Queria saber quais são os benefícios, se pudessem entender o que as abelhas falam, como se comunicam. Então, na verdade, algumas coisas que as abelhas falam a gente pode entender, né? Por exemplo, em apis, que ela tem a dança, que ela, através da dança, que ela comunica a localização, a distância e a qualidade do alimento para as outras amigas da colônia, para as irmãzinhas. Na verdade, muitos estudos, né, usam essa comunicação das apis para identificar quais plantas elas estão utilizando, em quais períodos. Então, isso responde várias perguntas, como se elas voam mais longe no inverno ou durante um período que tem menos alimento no campo do que quando elas voam
quando tem muita comida perto, se elas usam as fontes de alimento que estão mais perto ou mais longe. A gente pode entender muita coisa, só não sei se a abelha consegue nos dizer assim, tô doente, mas no caso de abelha sem ferrão, existem outros tipos de comunicação, né? Tipo, na verdade, em apis também, as abelhas se comunicam muito pelos cheiros, pelos feromônios. Então, a gente, por exemplo, tem o feromônio de alarme. Então, todas sabem que tem alguma coisa acontecendo ali que tem que defender a partir de um feromônio. As abelhas sem ferrão também se comunicam através de vibrações, né? Então, elas fazem alguns barulhinhos, assim, tipo uns bzz, informando as outras abelhas onde tem comida, ou se a comida é boa, essas coisas todas. Então, na verdade, a gente consegue entender algumas coisas que as abelhas falam, mas não o suficiente. Se as meninas querem complementar aí dessa pergunta. Eu queria complementar, fazer um comentário. Eu até postei, eu tenho postado no Facebook essa semana aquele desafio dos livros, né? Tem gente que desafia outra para postar foto, desafia para postar livro, para filme. Então, nessa semana eu tô postando filmes e livros. E dentre os livros, eu tô na metade de um livro que eu achei excelente, chama A Vida das Abelhas. O autor ganhou, inclusive, o prêmio Nobel que agora não lembro, em 1900 e alguma coisa. Mas o livro é espetacular, porque ele faz uma analogia entre a sociedade das abelhas com a nossa sociedade humana, né? Então, uma das principais ideias, até onde eu cheguei nessa parte do livro, é que se nós agíssemos 1/10, mais ou menos, do que as abelhas fazem, nós seríamos muito melhores. E é bem interessante aí com toda essa questão de pensar no próximo dentro de uma colmeia, por exemplo, né? É um dos exemplos que ele cita. Então recomendo muito esse livro aí, A Vida das Abelhas, para quem quiser. Sim. Você lembrou uma conversa que eu tive com os colegas um dia, que no Aikido a gente estava tendo conversas, né? Agora na quarentena a gente não pode treinar, a gente estava se encontrando virtualmente. E cada um teve cada encontro, que cada um foi falar um pouco mais do que faz. Porque a gente conversa sempre de Aikido, e sei lá, acaba não contando muito o que a gente faz. E aí, eu tinha que, né, falei, o que eu vou falar, né, das abelhas? E aí, no Aikido a gente tem muita questão da cooperação, né, porque não tem competição. A gente treina junto, e não tem uma competição, que nem tem o judô, que nem tem o jiu-jitsu. E tem um movimento circular, e tem várias coisas, né, dentro do Aikido que me lembravam as abelhas, né, porque a dança é meio circular, né, das artes. E a gente discutia essa questão da sociedade e da cooperação, porque na parte do enxames, né, em apis, quando elas vão enxamear, tipo, não sei se já pensaram nisso, como é que elas decidem para onde vão? Todo mundo pensa, né, que a rainha, porque chama rainha, manda alguma coisa, mas ela não manda muita coisa. E aí, na verdade, os enxames, eles decidem para onde vão, baseado no sistema que é muito democrático. Na verdade, as abelhas são uma democracia, né? Então, tipo, tem várias abelhas escoteiras, e essas abelhas, cada uma vai num lugar e volta e dança, e aí as outras que já foram em algum lugar pensa, né, entre aspas, esse lugar, pelas essas informações, parece ser melhor que o meu. Essa abelha sai, vai lá ver o buraco lá onde que ela quer, a outra está falando para elas irem, volta, e se ela concordar que aquele buraco é melhor do que o dela, ela começa a dançar para outra. E assim passa um tempo, e em cerca de 2 horas elas decidem, todas estão dançando para ir para o mesmo lugar. Então, tipo, diferente da gente, que muitas vezes decidem um voto, alguma coisa desse tipo, só acreditando no que as outras pessoas falam, as abelhas, elas vão lá ver o que é, se é bom mesmo. Então, só nesse ponto, as abelhas já são muito melhores que a gente, porque elas Infinitamente melhores. Então, eu acho que cabe aí nesse contexto, né? Eu acho que uma última coisa que a gente poderia comentar, que eu realmente não sei, é que falaram da diabrótica especiosa, e aí a Lilian até
não sei se a Lilian sabe, se alguém sabe, porque eu fiquei pensando, mas é que ataca milho, né? Eu nunca ouvi falar com a relação desse bicho com as abelhas, né? Mas se alguém souber de alguma coisa e pudesse comentar. Mas se a gente não souber também, a gente fala que a gente não sabe, pronto, né? Que a gente não sabe tudo. A gente é cientista, mas nós somos seres humanos. A gente não sabe as coisas. Vamos procurar, vamos ler e trazer informação na próxima live. Não sei. Eu realmente não sei. Vou procurar saber. A única coisa que eu posso dizer é que eu sei que os meliponicultores comentam sobre um besouro. Eu não sei se é exatamente essa espécie. E alguns já tinham mencionado que talvez ele pudesse estar associado à síndrome das mandaçaias. Mas não tem nenhuma evidência assim que possa nos indicar ou nos levar a algum experimento para testar isso. Por exemplo, não é observado a associação desses besouros em abelhas que estão sofrendo dos sintomas, ou a gente não vê naturalmente a co-ocorrência de ambas as espécies. Então, assim, eu já vi, por exemplo, experimentos de meliponicultores que colocaram o besouro dentro de uma mini colônia de mandaçaias para ver quais eram os efeitos. E é claro que as mandaçaias ali não ficaram bem, mas é que forçou uma relação ali, assim, né? Então não dá para dizer que isso ocorre na natureza e assim, a única coisa que eu posso dizer é que não tem nenhuma evidência mesmo da relação com a síndrome, mas outras informações eu não tenho, nem especificamente para essa espécie. Sim. É muito difícil, né? Mesmo porque, às vezes, muitos outros insetos que, às vezes, estão ali, se a gente encontra, né? Tipo, muitos ácaros, alguns besouros mesmo, que, às vezes, estão ali nas colônias e não fazem nada para as abelhas, né? Tem ácaros que vivem ali que não fazem nada para as abelhas. Então, e pelo que eu estou lembrando, assim, se não me engano, qual é esse besouro, ele é um besouro que se alimenta nas flores, né, também. Uhum. E ele é grande, então eu não sei da ocorrência, mas é isso que a gente está falando, tipo, a gente não sabe exatamente, né, a gente não sabe tudo, e tem certas coisas que é até bom que as pessoas tragam para a gente nessas lives, não só daqui desse canal, mas em outras, porque é aí que a gente vai começar a investigar outras coisas também, né? Porque se a gente não vê aquilo no dia a dia, muitas vezes não chega para a gente um problema que precisa ser investigado. Então é até bom saber disso. Esse comentário que tu fez até é bem interessante, porque vale ressaltar que, por exemplo, eu fico muito tempo dentro do laboratório fazendo experimento. Agora, os meliponicultores, eles estão ali observando sempre as abelhas. Então, com certeza, eles têm várias informações e observações para trazer para a gente que podem, com certeza, auxiliar a desvendar algumas coisas, né? Ou, se não, sugerir ideias de pesquisa mesmo. Sim. Eu acho que uma das coisas que é o objetivo meu, assim, acho que de todos vocês com essas lives, com eu ter começado essa página, né, das abelhas, é realmente desvendar, assim, sabe, tipo, desmistificar um pouco essa relação, né, das pessoas com os cientistas, tipo, primeiro que a gente não sabe tudo, como vocês podem ver, e segundo que realmente a gente não acha que a gente sabe tudo, né? Muitas vezes a gente conversa com as pessoas e a gente sente um pouco de receio, como se a gente fosse saber tudo. Às vezes a gente tem uma outra explicação, que a gente testou por uma coisa que as pessoas podem achar que é por outras, né? Mas, de momento algum, as pessoas querem desmerecer tudo que as pessoas que ou vivem as abelhas ou criam as abelhas sabem, né? Então, é muito importante essa aproximação dos cientistas, né, com esses outros setores, para a gente trabalhar junto. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que a gente já está aqui com 1h35 de live, e aí eu tinha combinado aqui com as meninas, né, que para encerrar, que a gente, cada uma desse um conselho, assim, pequeno, tipo uma frase, alguma coisa que elas gostariam
Tem até um outro assunto que a gente queria tocar, mas acho que não vai dar tempo, fica para uma próxima. Mas, tipo, um recado, né, que vocês gostariam de dar assim, para as pessoas sobre esse assunto, né, sobre a saúde das abelhas. Né? Tipo, eu já falei um pouquinho aqui, mas fiquem à vontade. Vou fazer em ordem alfabética de novo. Eu só vou mostrar uma coisa que eu descobri, gente, ó. Agora eu consegui. Eu descobri. Uma coisa que é bem simples, só para terminar, né? Que eu sempre coloco nas minhas apresentações no final, né? Plantem flores. Já ajuda muito, né? Porque ajuda na alimentação, ajuda que elas evitem áreas de monocultura, né? Então, plantem flores. Eu queria saber se ela ia falar mais alguma coisa. Não, Anne. Bom, então, gente, minha mensagem final é polinizem o seu conhecimento, né? Cada live que a gente faz aqui, nós mesmas sempre aprendemos coisas novas, umas com as outras, né? E com as pessoas que estão assistindo. Então, eu acho que esse aí é o meu recado. Polinizem os conhecimentos para os vizinhos, amigos, que assim a gente vai conseguir um futuro melhor para todos. Acho que eu vou nessa mesma ideia também, que sejam multiplicadores, né? E reflitam, acho que a nossa responsabilidade, ela é social, então essa reflexão e esse pensar que as abelhas sociais às vezes legitimam as outras abelhas, né? Então, acho que esse é o principal ponto, essa reflexão. A mensagem que eu deixo é para os meliponicultores manejarem suas colônias da forma mais parecida com o ambiente natural delas e, claro, abelhas de ocorrência da sua região. E também eu deixo só uma recomendação de um documentário que eu assisti recentemente, que é o Honeyland. Ele deve estar disponível no YouTube, eu acho que tem que pagar, mas é um documentário muito legal sobre a relação de uma apicultora que cria abelhas, na verdade, de uma forma nativa, assim, ela cria abelhas sob condições mais naturais possíveis, e é uma comparação entre outras formas de manejo de abelhas, é bem legal para quem gosta da relação entre humano e abelha. Gente. Eu gostaria de agradecer, então, todo mundo, assim, eu gostei bastante dessa live, as pessoas interagiram bastante, fizeram perguntas interessantes, então estou bem satisfeita, as meninas nem têm palavras, né, para agradecer aqui todo o conhecimento que elas passaram aqui para todos nós. Eu sempre aprendo várias coisas, fico feliz. E é isso, gente, agora não sei ainda o que eu vou abordar a próxima live, então quem quiser me mandar sugestões, mandem lá na minha, ou no Instagram, ou no Facebook. E é isso, eu acho que a gente vai encerrando por aqui pelo nosso sextou com abelhas. Espero que tenha outro sextou com abelhas. E muito obrigada, então, a todos. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo, gente. Obrigada aí.